Bom dia. O município de Lagoa Vermelha, cumprindo a legislação vigente, apresenta agora nessa audiência quadrimestral, um assunto primeiro, que seria as metas quadrimestrais do segundo quadrimestre do ano de 2022, e logo a seguir nós vamos apresentar alguns tópicos em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Então, iniciamos com as metas quadrimestrais do segundo semestre deste ano. O município de Lagoa Vermelha tinha uma projeção de receitas para o ano de 2022 de 121.520.065, conforme slide 1. Deste valor, o município arrecadou até o dia 31 de agosto, R$ 97.354.963,39. Isso representa 80% do previsto para o exercício, ainda restando mais 4 meses até encerrá-lo. Esta projeção de quadrimestre que nós fizemos, ela é a simples divisão da receita inicial prevista, dividindo esse valor por 3, representando cada quadrimestre. O que isso significa? Aí, com isso, nós podemos fazer o cálculo em relação ao que foi arrecadado em cada quadrimestre. Então, analisando por ali, olhamos que no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, o município arrecadou 47.477.000, de um valor de 40.506.000. Isso representou 17,21% a mais e uma diferença de quase R$ 7 milhões. Nesse segundo quadrimestre, o município arrecadou 49.877, num percentual a mais de 23,13%, numa diferença de aproximadamente 9.500.000 quase. Um outro dado que é importante para nós fazermos uma comparação também, em relação a essa receita que já foi arrecadada nesses 2 quadrimestres, é em relação às despesas pagas. Entendo por despesas pagas as despesas que foram empenhadas no ano de 2022, e os restos pagos são despesas que foram feitas em 2021, mas pagas nesse exercício. Então, olhando pelo simples cálculo, vemos que nós temos uma diferença entre a receita e a despesa de um superávit financeiro de 20.109.000 em relação ao executivo. Considero o executivo somando com o RPPS, com o Fundo de Previdência do município. Logo abaixo, fazemos um cálculo sem levar em consideração os valores do fundo. Isso representa que o município teve uma receita de 83.968 milhões, e em relação às despesas, 68.485, me dá uma diferença de 15 milhões de superávit somente do município de Lagoa Vermelha. Analisando o slide 3, o slide 2. No slide 2, a gente já faz uma comparação entre o segundo semestre de 2022 com o segundo semestre de 2021, para fins estatísticos e de uma comparação também em relação aos períodos vividos nesses exercícios. A receita corrente líquida do município, em 2021, nesse mesmo período, era 102 milhões, hoje estamos em 120 milhões. As despesas de pessoal, no ano de 2021, nós tínhamos em torno de 34 milhões, comprometendo 33,54% desta receita corrente líquida. E no exercício 2022, nós temos 46 milhões até o momento de despesa de pessoal, que comprometem 38,62%. Evidentemente que este aumento se dá porque no ano de 2022 houve a revalidação dos aumentos dos subsídios dos servidores públicos que estavam engessados em virtude da época da pandemia. Então, evidentemente que houve um aumento salarial normal pós-pandemia.
Em relação às metas constitucionais de aportes financeiros para a saúde e a educação. Primeiro prisma que nós temos ali, que é o ASPES, que são as metas para a saúde. O município havia arrecadado no segundo semestre de 2021, comprometido, 10.624.000, num percentual de 19,68%. E, no ano de 2022, 12.160.000 comprometido, a um percentual de 21,15%, sendo que o mínimo é 15%. Em relação ao IMDE, que são as despesas para a educação, 2021 nós tínhamos 10.581.000 comprometido, no percentual de 19,60%. E em 2022, 15 milhões comprometido, 15.833 comprometido, num percentual de 26,96%, num percentual mínimo de aplicação de 25%. Em relação ao Fundeb é o valor que nós recebemos com a principal determinação, ou principal despesa, que é o pagamento dos profissionais do magistério. Em 2021, nós tínhamos comprometido 6.345.000 em um percentual de 58,32% em relação à RCL. No ano de 2022, nós comprometemos 10.230.000 num percentual de 86,93%, sendo que o percentual mínimo de aplicação do Fundeb em profissionais de magistério, que agora a nomenclatura agora deixou de ser profissionais de magistério, e sim profissionais em educação infantil ou básica, 70%. Agora, um dado bem interessante em relação à estrutura de caixa do município de Lagoa Vermelha nesse mesmo período. Em 2021, nós tínhamos recursos livres, que são os recursos de livre utilização do município em qualquer atividade ou qualquer campo. O município tinha em caixa 12.022.000 em 2021 e hoje temos 14.676, um crescimento de 22,07 entre um ano e outro. Recursos vinculados são todos aqueles recursos que têm determinação específica, objeto determinado de sua utilização. No ano de 2021, nós tínhamos 13.196.000 e hoje temos 17.080, num crescimento a maior de 29,43%. RBPS, que são os valores em caixa para o provimento do Fundo de Previdência do município, nós tínhamos 61.542.000 em 2021 e hoje temos 68.455, um aumento de 11,23%. Isso finalizando em um valor total. O caixa do município de Lagoa Vermelha, em 2021, possuía 86.761.000 no segundo semestre, e hoje nós possuímos um saldo de caixa de 100.212.000, num aumento de 15,50%. Evidentemente que dentro desses cálculos aí não estão sendo levados em consideração os valores ainda a pagar. Essa é uma posição dos valores em caixa após efetivamente os pagamentos acontecerem até o dia 31 de agosto. Enfim, esta é a situação e esta é a finalização em relação à apresentação das metas quadrimestrais do município de Lagoa Vermelha para este segundo quadrimestre de 2022. Agora, eu peço para o colega Viego já colocar a abertura da discussão e elaboração da LDO para 2023. Nós vamos dar um tempinho de 2 minutos e voltamos a seguir. Não sei se tu queres falar alguma coisa. Quer acompanhar? Tranquilo. Tranquilo. Infelizmente, nossas audiências sempre são
Então, retornando à nossa audiência, agora nós vamos discutir alguns tópicos em relação à LDO para 2023. O município de Lagoa Vermelha encaminhou o projeto de lei número 098/2022, no dia 11 de agosto de 2022, para discussão na Casa Legislativa a respeito dessas diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. A LDO, podemos olhar pelo slide 2, é uma das componentes das 3 principais leis orçamentárias vigentes no Brasil. Podemos analisar pelo slide 3, que elas têm uma simetria entre elas. A primeira lei que nós fizemos foi a PPA, no ano passado, onde ela significava o planejamento da gestão administrativa para os 4 anos. Então, no caso, ali, como simplesmente é um exemplo, então a ideia da PPA, ela significa um planejamento de 4 anos. Seria de 2022 a 2025, para nós agora. O que significa a LDO? A LDO é um movimento de orientar a confecção a posterior da lei orçamentária anual. Então, primeiro, planejo em relação à PPA, estabelecendo metas e diretrizes. A LDO, que são as regras que comporão a estrutura da lei orçamentária anual, onde estão os valores que serão aportados no exercício seguinte. Slide 4, ali compõe ali também a diretriz que demonstra a programação para 4 anos, as metas estabelecidas para o ano, que no caso é a nossa LDO, e até o final do mês de outubro, o município entregará a lei orçamentária anual, que prevê os recursos financeiros e orçamentários que serão aportados para a manutenção da gestão no ano de 2023. Slide 5. Mas aí vem a pergunta, o que é efetivamente a LDO? Slide 6. Essas são as diretrizes e objetivos principais da LDO. Definir metas e prioridades para a administração pública, orientar a lei orçamentária, alterações de legislação tributária, planejamento a médio prazo da PPA com curto prazo, que é a LOA. Slide 7. Metas e prioridades, orientações básicas em relação à receita, despesa, órgãos, os princípios que norteiam a questão da confecção da lei orçamentária, a dívida pública no municipal. Slide 8. Disposições sobre política de pessoal e serviços. Slide 9. Equilíbrio entre receitas e despesas. Limitações de empenho em caso de despesas serem maiores que as receitas. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados de programas financiados pela administração. Então, todo e qualquer programa ou objetivo que a administração tenha em implementar para a comunidade, ele tem que ser medido por valores e por efetivo atingimento de objetivos junto à população. Slide 10. Transferência de recursos para entidades públicas, entidades privadas, mediante leis específicas e vinculação com atingimento e comprometimento com a população. Subvenções, contribuições, auxílios, que são as formas de repasse para entidades. Nós temos também a questão de custeios a outros entes da federação, que no caso o município de Lagoa Vermelha não aporta. Slide 11.
Incentivo para a participação popular, em relação principalmente ao nosso site institucional, com a questão da transparência, publicidade, e algumas outras disposições em relação à questão de percentual de decreto sobre a lei orçamentária, as regras de utilização dos recursos orçamentários em relação a transferências, transposições, remanejamento e dotações, e principalmente as metas fiscais e riscos fiscais a serem atingidos por esses valores. Slide 12. Cronograma de desembolso mensal, que são a simples divisão entre os valores que estão definidos em cima de cada mês, quanto é que o município tem que comportar ou não em relação à despesa e receita. Despesas consideradas irrelevantes, que são aquelas que vão ser balizadas em relação a processos licitatórios, tendo um mínimo de dispensa para obras de engenharia de 33 mil e outros serviços de compras até 17. E importante agora, e é uma análise bem mais detalhada em relação ao slide 13. Esta é a composição de receitas que o município tem para o ano de 2023 como norteador da lei orçamentária anual. Nós calculamos que as receitas para o ano de 2023, com base nessa análise no mês de julho deste ano, eram 114.293.628,70. É importante salientar que o Tribunal de Contas encaminhou agora no mês de setembro uma mudança significativa em todas as máscaras de receita para o ano 2023. Isso significa que essa projeção que foi feita agora e as máscaras contábeis que compõem todas essas receitas, impostos, contribuições e serviços, vão ser alteradas. Então, a nossa LDO, da maneira que está sendo colocada agora, sofrerá grandes alterações em relação à lei orçamentária que nós encaminharemos em seguida. Mas, em relação aos percentuais a serem aportados, mantém-se dentro desse mesmo percentual, podemos dizer assim. Dentro das receitas correntes, que são as receitas de custeio do município, calculadas ali em 123 mil, nós aportamos que nós teríamos de receitas vindas de impostos, taxas e contribuições 20 milhões. Contribuições, que seriam as oriundas das contribuições dos servidores a nível de RPPS, seriam 3.273. As receitas patronais, que são as receitas que compõem o nosso patrimônio municipal, que são as nossas aquisições a nível de custeio da máquina pública, 6.565.000. Receita de serviços são os serviços que a administração municipal faz, como serviços de máquinas, venda de serviços da prefeitura a pessoas físicas ou jurídicas, 214 mil. Transferências correntes são essas receitas que vêm dos entes federados, no caso, Receita Estadual e Receita Federal, incluindo FPM, ICM, IPI, IPVA. Esses valores compõem esses 87 milhões. Vendo nisso, o nosso grande nicho realmente é as receitas vindas externamente ao município. E outras receitas correntes, que são de outras fontes, 5.478.000. Receitas de capital são aquelas que o município tem ideia de receber a nível de investimentos, 331.662. Este valor é um valor realmente bem imutável, que conforme a possibilidade de chegada de emendas ou chegada de novos recursos, de novos blocos de custeio para a aquisição de equipamentos ou obras, esse valor altera-se significativamente. E receitas interorçamentárias também são receitas que compõem a questão da base do RPPS. Subtraídas as deduções de receita, que são aquelas que são oriundas do Fundeb, o valor das receitas projetadas para o ano 2023 é esses 114.293. Mas, como disse, enfatizo, se oferirão grandes mudanças na lei
orçamentária que será apresentada a seguir. Slide 14. Aqui nós temos a distribuição das despesas para o ano de 2023. Essas, analisando pela sua base, sofrerão alguma alteração, mas não tão severas como as receitas, porque a ideia de custeio manterá-se mais ou menos nesses mesmos patamares. Analisando as despesas, também calculadas no mesmo valor de 114.293.628,70, nós temos de despesas correntes, que são as despesas de custeio, 102 milhões. Nisso incluídas valores previstos de pessoal em encargos, previstos de juros e encargos da dívida, que são, no caso, as operações de crédito que possibilitaram o custeio da Presidente Vargas, da Suzana e agora, futuramente, do Finisa. E outras despesas correntes são as despesas de custeio da máquina pública em todos os seus níveis, 42.777. As despesas de capital é o valor que o município planeja aportar em obras ou aquisições para o ano 2023. Calculamos isso em torno de 9.119. Vendo nisso, os investimentos sairiam em 8.509 e a amortização de dívida, 610. A reserva de contingência é um valor que o município deixa reservado, e este valor é um valor que possivelmente nós vamos aumentar conforme o aumento da receita e aumento da despesa simultaneamente. A reserva de contingência é prevista na LDO em valor de 0,1% em relação ao valor da receita. Então, se nós formos analisar por esse prisma ali, esses 110, esses 100 mil, na verdade, agora deveria repassar para 114. Então, possivelmente, agora, quando fizermos a lei orçamentária, que calculamos que vai dar em torno de 130 milhões, forçosamente a reserva de contingência do município passará a ser 130 mil. A reserva de contingência significa um valor que fica reservado para qualquer situação anormal, extraordinária, de intempéries, granizo, vendaval, um evento não previsto, seria, digamos, uma poupança forçada no orçamento. E a reserva do RPPS também tem uma mesma ideia, parecida com a reserva de contingência do Executivo, mas, na verdade, essa reserva do RPPS é para algum evento a nível de RPPS. Então, as despesas orçamentárias do município, na soma desses índices, somam esses 114 milhões. E, por fim, no slide 15, a divisão entre Prefeitura, RPPS e Câmara em relação às despesas. As despesas correntes do município serão 88 milhões, do RPPS 11 milhões e da Câmara 2.835. Despesas de capital prevista para a Prefeitura 8.944, para o RPPS 10 mil e para a Câmara 165 mil. A reserva de contingência pertence somente ao Executivo. Ali a reserva do RPPS somente ao RPPS. Então, em números absolutos, as despesas da Prefeitura, 97.351, do RPPS, 13.941, e o da Câmara previsto para 2023, 13 milhões. Enfatizo, novamente, que valores a serem alterados. Enfim, em relação à apresentação da LDO, é isso que temos para o momento. Estamos ainda encaminhando as atas de apresentação desses valores para os conselhos. Após receber a resposta dos conselhos, encaminharemos esses documentos anexos faltantes em relação à LDO, que possivelmente tramitará e será sancionado até antes do final do mês, agora de outubro, possibilitando, então, já nortear
nortear e determinar os nossos diretrizes para a composição da lei orçamentária anual. Agradeço a participação de todos, agradeço a visualização, e qualquer dúvida em relação a esses números, algum questionamento, pode ser feita na página da Câmara Municipal, e logo em seguida nós retornaremos e informaremos o questionamento que for suscitado. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Como é que está o trabalho, minha secretária? Vereador, como é que está? Como é que se